Você passou por um momento difícil em 96. Eu acho que todo mundo te pergunta isso. Ah, Ricardo, aquela confusão lá nas Laranjeiras contra o seu clube, todo mundo lembra, uma marca terrível, né? Uma violência enorme. Eu acho que ali, Ricardo, eu vejo um exemplo que... olha que aquele ano foi o ano que eu nasci, mas eu revi as imagens e tudo mais. Eu estava falando que eu era novo, eu sou bem novo. É barba. Mas eu vejo o seguinte, né? Que eu vejo, gosto de ver muitas partidas antigas, principalmente quando eu entrevisto esses personagens dessas décadas. Se a gente for olhar de 90 para cá, acho que não mudou foi nada, né? Eu acho que as coisas foram piorar. O que evita é dentro de campo, né? A gente vê que dentro de campo quase não acontece mais como foi aquela época, mas se a gente for olhar fora, a coisa é pior, né? Recentemente aqui, torcedores do Vila Nova espancaram o torcedor do Goiás sem motivo algum. A violência, você acha que um dia... O que tem que ser feito para acabar com essa violência, Ricardo? Eu acho que não é nem questão mais do futebol e nem da polícia. Eu acho que, da minha visão, já vem da educação do ser humano. Parece que colocaram na cabeça do brasileiro que no futebol tudo pode. Eu concordo com você, Douglas. Eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa que eu acredito 100% de que a impunidade é que faz com que as pessoas repitam ou cometam erros, principalmente de violência. Se não houvesse impunidade, se fossem punidos exemplarmente e divulgado, ou seja, se cumprissem a lei e pusessem as pessoas onde deveriam estar, seja na cadeia, seja em sanatório, seja lá onde fosse, não existiria mais isso. Agora, você veja bem, o cara vai no jogo, briga, bate, mata, e depois no jogo seguinte ele está lá de novo. Ou seja, estão dando um cartão para ele, pode ir, você pode fazer isso aí, não tem problema nenhum. Ou fingir que é macaco, ou racial, essas coisas raciais aí, que também isso aí são pormenores. Não que sejam menos, mas considerado com a violência até a morte, óbvio que é um pouco menor, mas são coisas também que podem ser banidas se fossem, né, de uma forma ou de outra, punidas. Ou seja, como é que vai punir o cara que vai no jogo e não deixar ele ir no outro jogo? Poxa vida, tem um troço chamado computador hoje, internet, que você pode interligar tudo. O cara, para entrar, tem que botar um cartãozinho lá com o nome e CPF dele. É só punir, falar assim, não, esse aqui não pode. Ele não vai entrar, cara. Basta querer. Ah, mas dá muito trabalho, gasta muito dinheiro. Ah, é? Não pode fazer isso para melhorar? Será que não tem um projeto? Será que ninguém pode investir nisso? Será que os clubes não podem investir nisso? Os clubes vão investir nisso. Basta ter alguém que queira fazer ou que os obrigue, né? Nossos políticos, talvez, quem sabe, né, pudessem pensar nesse sentido aí. A minha ideia é exatamente essa. Punição. Mas não só no futebol. Em todas as outras coisas. Porque não há. Você veja só, hoje em dia, se eu estiver errado, você pode me dizer. Você vê um jogo onde o cara dá de dedo no juiz, xinga o juiz, peita o juiz e não acontece nada, cara. O cara, mas o juiz não viu ele sendo xingado. Mas o pessoal de fora, todo mundo vê. Se a gente está vendo o jogo, todo mundo está vendo. Então puna, mesmo fora do lance. Chama lá o STJD, o STJD, seja lá o que for, e puna. Olha, você vai ser punido por causa disso. E divulga. O jogador não vai mais fazer isso, cara. O cara, uma época aí, nego dava carrinho por trás. É carrinho por trás, quebrando o pé, quebrando o tornozelo, rompendo o tendão. Aí falaram o quê? Carrinho por trás vai ser punido. É cartão vermelho e não tem conversa. Pronto. Acabou o carrinho por trás, cara. É só fazer isso. Agora, eu não sei por que não fazem. Outra coisa que podia fazer também é o seguinte, o time que está devendo, seja quem for, não entra em campo. Vai ver se os caras não vão pagar lá. É a impunidade que faz gerar tudo, cara. Você está entendendo? E as coisas vão com uma bola de neve. É a minha filosofia, né? Talvez não seja a correta, mas eu penso dessa forma. Eu concordo com você, Ricardo. E ainda mais grave, né? Você quase morreu naquela situação. Você podia ter ido para outro plano. Deus jamais que deseja isso para alguém, mas uma situação que foi um risco enorme.
né? E o pior, né? Assim, eu não conheço o estado das Laranjeiras. Você jogou já lá há muito tempo. Tenho relato de pessoas que já jogaram no Fluminense. Era uma situação ali que, além de ser um estádio muito apertado, a polícia, pouco policiamento, e você não vê ninguém do Fluminense, do clube, tentar evitar uma situação pior. Acho que o pessoal não pensou na dimensão que aquilo poderia ter acontecido. O goleiro do Fluminense foi do outro gol para te agredir. É uma coisa assim que é um absurdo, né? O clima tá quente, o clima tá pesado, mas o pessoal tem que pensar antes. Olha aqui, o estádio tá cheio, tá apertado. Se a gente fizer alguma coisa aqui, a coisa vai ficar feia. E como ficou? Na verdade, foi uma. Eu não posso nem falar da torcida do Fluminense, porque não foi a torcida do Fluminense, né? Foi um imbecil, né? Um idiota que teve a ideia de pegar o pau da bandeira e bater por trás, né, da minha cabeça. Mas ele chegou, a situação chegou num ponto em que, aquele dia, quando eu entrei no estádio, eu senti esse clima pesado, sabe? Era um dia muito quente, seco, o campo não estava bom, estava muito ruim, e a arbitragem era de Goiás, na época. É um juiz baixinho, e não era mau árbitro. Ele foi envolvido, sabe, pela situação. E também não teve culpa de nada. O que ele poderia ter feito é ter expulsado o goleiro quando foi na minha área e me fez uma falta sem bola. Expulsa, acaba ali a encrenca. E depois o problema todo começou com ele da mesma forma. Mas bom, tudo bem, não vamos voltar nisso aí. O que eu digo para você é o seguinte: o policiamento, segundo me falaram depois, eles tinham saído, que era em pouco número, das Laranjeiras para atender uma ocorrência ali no morro perto, que estava tendo problema, tiroteio. Aí largaram ali. Exatamente nesse momento é que aconteceu todo o problema. E aí poderia ter sido muito pior, muito pior. E felizmente que aconteceu isso. Agora, isso aí acabou com a minha carreira, desanimou. Eu até hoje eu não botei mais os pés lá nas Laranjeiras, mas eu não culpo o Fluminense, não culpo a torcida do Fluminense. Eu culpo essa pessoa que foi com essa intenção. Ou surgiu na cabeça dele, isso daí ele foi covarde, porque se ele viesse pela frente, eu podia tirar, podia fazer por trás, entendeu? Mas vou fazer o quê? Passou, acabou, estou aqui vivo, não fiquei louco, entendeu? Nem com isso eu fiquei louco. Então, quer dizer, para mim tá bom, a vida segue, vamos em frente, fica para trás isso aí. Você chegou a falar com o Léo depois desse acidente? Não falei. Não falei. Você passou por um momento difícil em 96. Eu acho que todo mundo te pergunta isso. Ricardo, aquela confusão lá nas Laranjeiras contra o seu clube, todo mundo lembra, uma marca terrível, né? Uma violência enorme. Eu acho que ali, Ricardo, eu vejo um exemplo que... olha que aquele ano foi o ano que eu nasci, mas eu revi as imagens e tudo mais. Eu estava falando que eu era novo, eu sou bem novo. É barba. Mas eu vejo o seguinte, né? Que eu gosto de ver muitas partidas antigas, principalmente quando eu entrevisto esses personagens, essas décadas. Se a gente for olhar de 90 para cá, acho que não mudou foi nada. Né? Eu acho que as coisas foram piorar. O que evita é dentro de campo, né? A gente vê que dentro de campo quase não acontece mais como foi aquela época, mas se a gente for olhar fora, a coisa é pior. Né? Recentemente aqui, torcedores do Vila Nova espancaram o torcedor do Goiás sem motivo algum. A violência, você acha que um dia... O que tem que ser feito para acabar com essa violência, Ricardo? Eu acho que não é nem questão mais do futebol e nem da polícia. Eu acho que, na minha visão, já vem da educação do ser humano. Parece que colocaram na cabeça do brasileiro que no futebol tudo pode. Eu concordo com você, Douglas. Eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa que eu acredito 100% de que a impunidade é que faz com que as pessoas repitam ou cometam erros, principalmente de violência. Se não houvesse impunidade, se fossem punidos exemplarmente e divulgado, ou seja, se cumprissem a lei e pusessem as pessoas onde deveriam estar, seja na cadeia, seja em sanatório, seja lá onde fosse,
não existiria mais isso. Agora, você veja bem, o cara vai no jogo, briga, bate, mata, e depois no jogo seguinte ele está lá de novo. Ou seja, estão dando um cartão para ele, pode ir, você pode fazer isso aí, não tem problema nenhum. Ou fingir que é macaco, ou racial, essas coisas raciais aí, que também isso aí são pormenores. Não que sejam menos, mas considerado com a violência até a morte, óbvio que é um pouco menor, mas são coisas também que podem ser banidas se fossem, né, de uma forma ou de outra, punidas. Ou seja, como é que vai punir o cara que vai no jogo e não deixar ele ir no outro jogo? Poxa vida, tem um troço chamado computador hoje, internet, que você pode interligar tudo. O cara, para entrar, tem que botar um cartãozinho lá com o nome e CPF dele. É só punir, falar assim, não, esse aqui não pode. Ele não vai entrar, cara. Basta querer. Ah, mas dá muito trabalho, gasta muito dinheiro. Ah, é? Não pode fazer isso para melhorar? Será que não tem um projeto? Será que ninguém pode investir nisso? Será que os clubes não podem investir nisso? Os clubes vão investir nisso. Basta ter alguém que queira fazer ou que os obrigue, né? Nossos políticos, talvez, quem sabe, né, pudessem pensar nesse sentido aí. A minha ideia é exatamente essa. Punição. Mas não só no futebol. Em todas as outras coisas. Porque não há. Você veja só, hoje em dia, se eu estiver errado, você pode me dizer. Você vê um jogo onde o cara dá de dedo no juiz, xinga o juiz, peita o juiz e não acontece nada, cara. O cara, mas o juiz não viu ele sendo xingado. Mas o pessoal de fora, todo mundo vê. Se a gente está vendo o jogo, todo mundo está vendo. Então puna, mesmo fora do lance. Chama lá o STJD, o TJD, seja lá o que for, e puna. Olha, você vai ser punido por causa disso. E divulga. O jogador não vai mais fazer isso, cara. O cara, uma época aí, nego dava carrinho por trás. É carrinho por trás, quebrando pé, quebrando tornozelo, rompendo tendão. Aí falaram o quê? Carrinho por trás vai ser punido. É cartão vermelho e não tem conversa. Pronto. Acabou o carrinho por trás, cara. É só fazer isso. Agora, eu não sei por que não fazem. Outra coisa que podia fazer também é o seguinte, o time que está devendo, seja quem for, não entra em campo. Vai ver se os caras não vão pagar lá. É a impunidade que faz gerar tudo, cara. Você está entendendo? E as coisas vão com uma bola de neve. É a minha filosofia, né? Talvez não seja a correta, mas eu penso dessa forma. Eu concordo com você, Ricardo. E ainda mais grave, né? Você quase morreu naquela situação. Você podia ter ido para outro plano, Deus jamais que deseje isso para alguém, mas uma situação que foi um risco enorme, né? E o pior, né? Assim, eu não conheço o estado das Laranjeiras, você jogou já lá há muito tempo. Tenho relatos de pessoas que já jogaram no Fluminense. Era uma situação ali que, além de ser um estádio muito apertado, a polícia, pouco policiamento, e você não vê ninguém do Fluminense, do clube, tentar evitar uma situação pior. Acho que o pessoal não pensou na dimensão que aquilo poderia ter acontecido. O goleiro do Fluminense foi do outro gol para te agredir. É uma coisa assim que é um absurdo, né? O clima está quente, o clima está pesado, mas o pessoal tem que pensar antes. Olha aqui, o estádio está cheio, está apertado. Se a gente fizer alguma coisa aqui, a coisa vai ficar feia. E como ficou? Na verdade, foi uma... Eu não posso nem falar da torcida do Fluminense, porque não foi a torcida do Fluminense, né? Foi um imbecil, né? Um idiota que teve a ideia de pegar o pau da bandeira e bater por trás, né, da minha cabeça. Mas ele chegou, a situação chegou num ponto em que, aquele dia, quando eu entrei no estádio, eu senti esse clima pesado, sabe? Era um dia muito quente, seco, o campo não estava bom, estava muito ruim, e a arbitragem era de Goiás, na época, é um juiz baixinho, e não era mau árbitro. Ele foi envolvido, sabe, pela situação, e também não teve culpa de nada. O que ele poderia ter feito é ter expulsado o goleiro quando foi na minha área e me fez uma falta sem bola. Expulsa, acaba ali a encrenca. E depois o problema todo começou com ele da mesma forma. Mas bom, tudo bem, não vamos voltar nisso aí. O que eu digo para você é o seguinte: o policiamento, segundo me falaram depois, eles tinham saído, que era em pouco número, das Laranjeiras para atender uma ocorrência ali no morro perto, que estava tendo problema, tiroteio. Aí largaram ali. Exatamente nesse momento é que aconteceu todo o problema. E aí
Poderia ter sido muito pior, muito pior. E felizmente que aconteceu isso. Agora, isso aí acabou com a minha carreira, desanimou. Eu até hoje eu não botei mais os pés lá nas Laranjeiras, mas eu não culpo o Fluminense, não culpo a torcida do Fluminense. Eu culpo essa pessoa que foi com essa intenção. Ou surgiu na cabeça dele, isso daí ele foi covarde, porque se ele viesse pela frente, eu podia tirar, podia fazer por trás, entendeu? Mas vou fazer o quê? Passou, acabou, estou aqui vivo, não fiquei louco, entendeu? Nem com isso eu fiquei louco. Então, quer dizer, para mim tá bom, a vida segue, vamos em frente, fica para trás isso aí.